moral. Quais são os padrões éticos e morais de Jesus? Quais são os padrões éticos e morais que a Bíblia nos ensina? Bom, primeiro precisamos entender o que significam esses dois termos, né? O que é ética e o que é moral. O que é ética e o que é moral? Ética. De acordo com o dicionário, ética é o conjunto de princípios, valores e normas morais de conduta de um indivíduo, ou de um grupo social, ou de uma sociedade. Ética tem que ver com conduta, a forma como eu me porto, a forma como eu me relaciono, a forma como eu falo com as pessoas. Tudo isso tem padrões éticos. Se um aluno está em sala de aula e ele fala algo com a professora, nós entendemos que esse comportamento não está certo. Porque a ética, os padrões éticos nos ensinam como devemos nos portar. Se eu venho para a igreja, eu não vou vir vestido para ir para uma praia, né? Porque padrões éticos me ensinam como eu devo me portar em determinado lugar. Padrões éticos têm que ver com conduta. E o que é moral? De acordo com o dicionário, moral são as normas que uma pessoa tem sobre o bem e o mal. Enquanto ética tem que ver com a forma como me comporto, moral tem que ver com a forma que eu enxergo o mundo. A forma que eu enxergo o mundo vai me dizer, né, o que eu acho ser o certo e o que eu acho ser errado. O que eu acho ser bom e o que eu acho ser mal. Há uns, acho que foi ano passado, uma influenciadora, não sei se ela chegou a ser presa, mas eu acho que ela teve que pagar alguma multa, porque ela fez um vídeo se vingando de uma barata. Não sei se vocês chegaram a ver esse repercussão. Mas por questões morais, as pessoas entenderam que ela estava, né, maltratando um animal. E ela teve que pagar ali, né? Teve que sofrer as consequências do seu ato. Padrões morais, o que é certo e o que é errado. Será que matar uma barata é certo ou é errado? Padrões morais é a forma que eu enxergo o mundo. Certo? Entendemos então essas duas definições? Ética, conduta, a forma como eu me comporto. Moral, a forma que eu vejo, entendo o que é certo e o que é errado. Hoje em dia, os padrões éticos e morais estão tanto quanto distorcidos, né? As pessoas hoje elas não querem seguir padrões éticos e morais que sirvam para o todo. As pessoas querem seguir padrões éticos e morais que sirvam apenas para si. Inclusive, tem as frases, né, famosas: minha verdade. Essa é a minha verdade. Como se a verdade fosse relativa, né? O que é certo para você pode ser errado para mim. O que é errado para você pode ser certo para mim, e cada um vive a sua vida. Se nós pensarmos dessa forma, nós iremos lidar com muitos problemas. Isso é muito perigoso. Não termos padrões éticos, padrões morais que visam o coletivo, mas que visam apenas o individual. Isso traz conflitos. O resultado disso será problemas de injustiça. Por quê? O que é certo para mim pode ser errado para você. Então o que é justo para mim pode ser injusto para você. E aí? Como é que a gente harmoniza isso? Gera problemas, conflitos. Se não existe uma ética e uma moral, né, que iguala a todos, cada um acha o que é certo e o que é errado, tem pontos de vista diferentes, o certo e errado, ele se torna relativo. E nós começamos a ter problemas. Começamos então a ter abusos, violência, o mais forte começa a dominar o mais fraco, e nós vemos uma sociedade entrando
em declínio. Quando isso começou? Quando essa visão de que cada um tem a sua verdade foi introduzida? Isso começou no século XVIII, com o advento do iluminismo. O iluminismo ele trouxe alguns avanços, mas muitos retrocessos. O iluminismo ele prega que o ser humano ele não depende de Deus. Ele é o seu próprio Deus e ele tem a capacidade de definir quais são os seus padrões éticos e morais. O iluminismo ele surge de uma revolta contra a igreja. Na Idade Média a igreja dominava, dizia como que as pessoas deveriam agir e até em determinado momento então a população agora se revolta contra a igreja e agora eles querem distância total daquilo que a igreja representa e do Deus que a igreja diz servir. Fazendo então, com que o iluminismo então surge. E o ser humano, a razão agora passa a ocupar o lugar de Deus. Nós somos os deuses dessa época. Não sei quantos viram a abertura das Olimpíadas, que aconteceu na França. Ali a retratação clara do que o iluminismo, o berço do iluminismo foi lá, Então ali ficou a retratação clara, Cada um faz o que quer e da forma que quer. E isso acaba trazendo consequências para nós hoje. O tempo passou e muitos começaram a perceber que sem Deus é impossível para o homem definir o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado. Deus é aquele que nos concede padrões éticos e morais que servem não apenas para o indivíduo, mas para toda a sociedade. Para toda a sociedade. Hoje nós iremos analisar como que Jesus ele deixou a sua marca no quesito moral e ético, na forma como devemos tratar e lidar com as pessoas, na forma como devemos ver o mundo. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 40, versículo 8. Salmo 40, versículo 8, lemos assim: Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Esse salmo ele resume muito bem, a visão de Jesus acerca dos princípios que devem nortear a nossa visão de mundo e a nossa conduta em sociedade. Para o salmista, fazer a vontade de Deus, guardar a sua lei, é importante porque a lei expressa o caráter do Pai. Quando eu guardo a lei de Deus, eu estou deixando refletir o caráter e a vontade de Deus. É por isso que a lei é boa, como diz a Bíblia. Para os cristãos e para o judaísmo, os padrões éticos, eles sempre deveriam ser norteados pela Bíblia. Então a forma de me portar em sociedade, a forma de eu me relacionar, a forma de eu fazer negócios, tudo isso deve ser guiado pela Bíblia. E os padrões morais, o que é certo e o que é errado, deveriam ser guiados pelos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos expressam claramente o que é certo e o que é errado. No passado,
das grandes civilizações, eles tinham leis. E essas leis eram escritas, impostas pelo monarca. O monarca escrevia essas leis e o povo deveria seguir essas leis. Porém, os monarcas, eles escreviam leis que eles mesmos quebravam. Eles davam um jeitinho de não cumprir. O que garante a Jesus o direito de nos conceder leis? Antes de irmos para essa reflexão, conta a história que o imperador Nero, imperador romano, o imperador Nero, ele foi considerado como um imperador autoritário, um imperador amoral, não cumpria aquilo que ele dizia. Ele foi capaz de matar a própria mãe e esposa. Nero, ele foi um dos maiores inimigos do cristianismo. Nero, ele perseguiu a igreja cristã. Em Roma, havia o que podemos chamar de favelas, comunidades mal construídas, que ficavam nas periferias de Roma. E Nero queria fazer uma limpa na cidade, fazer uma reforma. Então ele teve uma ideia, ele atirou fogo nessas casas. Começaram a perguntar: quem foi que atirou fogo? E ele então disse: foram os cristãos, porque os cristãos dizem que quando o Messias vier, ele virá com fogo. Fez com que a população se voltasse contra o cristianismo. Nero, ele é um exemplo de um monarca que impôs leis, mas que as quebrou para favorecer a si mesmo. E Jesus? Porque Deus tem o direito de definir o que é ético e moral para nós. Vamos à Bíblia, Isaías 45, versículo 18. Isaías 45, versículo 18. Isaías 45, versículo 18. Temos assim: porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Por que Deus, ele pode estabelecer as suas leis e seus padrões morais? Simples. A Bíblia, ela deixa claro a nossa posição e a posição de Deus. Nós somos criaturas, fomos feitos por Ele. Ele é o Criador, Ele nos conhece, Ele sabe o que é melhor para a sua criação. Por ser o Criador, isso lhe confere o direito de dizer para a sua criatura o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, como ele deve, como ele não deve viver. O fato de Cristo ser Criador, de Deus ser o Criador, o mantenedor de todas as coisas, confere a Ele o direito de ser o legislador, aquele que diz o que é certo e o que é errado. Quando voltamos no tempo, nós entendemos que o pecado entrou no mundo exatamente por esse motivo. Lúcifer, criatura, não compreendeu que o Criador detinha todo o poder e autoridade. E ele, criatura, quis usurpar este lugar. Ele quis dizer o que era certo e errado. E foi aí que começou todo o problema e a história do pecado. Quando damos ouvidos a Deus, nos
livrando de conflitos, de dor e de sofrimento. Mas quando damos ouvidos a nós mesmos, nós abrimos uma porta para a entrada de todos os demais males. Por isso precisamos ter os ouvidos atentos para ouvir os padrões do céu. Abre sua Bíblia em Mateus 22, versículos de 37 a 40. Mateus 22, a partir do versículo 37. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A lei de Deus, ela não foi escrita de maneira aleatória. Não foi assim, deu na cabeça de Deus, ele escreveu. Não, tem um motivo para que essas leis tenham sido estabelecidas, da forma que foram estabelecidas. Primeiro, a lei de Deus foi escrita por Ele mesmo. E a lei de Deus representa o caráter do legislador. Olha, existem leis brasileiras que só existem aqui no Brasil. E essas leis, elas são um diferencial que mostram a identidade do nosso país. Aquele que dita a lei, ele nada mais, nada menos está ditando aquilo que está na sua consciência. Se Deus, ele ditou, ou melhor, ele escreveu com o próprio dedo os 10 mandamentos, a lei moral, ele estava registrando ali um resumo, podemos dizer assim, do seu próprio caráter. Ao olharmos para a lei, nós podemos entender como Deus pensa. Como Deus pensa. O que Ele gosta, o que Ele não gosta. É olhar para a lei. A lei, ela tem a sua base em uma palavra. A lei tem a sua base no amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Quer ver? Temos os 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos, eles dizem respeito ao amor para com o meu Deus. O primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Não só a Bíblia em Êxodo 20. Nós vamos ver porque, se você der uma bugada aí, pesquisando os 10 mandamentos, você vai ver que os 10 mandamentos apresentados aí no Google, ele tem alterações que não estão na Bíblia, tá? Alterado aí. Então vamos seguir o que a Bíblia diz. O que a Bíblia nos apresenta ser os 10 mandamentos. Então, Êxodo 20. No versículo 3, nós temos o primeiro mandamento. Eu não sei se sua Bíblia está assim, na minha. Todo mandamento, ele inicia com uma letra negrita. Não sei se a sua também. Para ficar mais claro quais são os mandamentos. Então, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Versículo 3, né? No versículo 4: não farás para ti imagens de escultura. Ele vai dizer para não adorar nada que está em cima dos céus ou embaixo da terra. Nada. Adorar somente a Deus. O relacionamento do amor a Deus. Qual é o terceiro mandamento? Está no versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em não falar o nome de Deus jogando como se fossem palavras ao vento.
povo de Israel não falava o nome de Deus. Nós não sabemos como se pronuncia exatamente o nome de Deus. O nome de Deus é escrito com 4 consoantes. Nós não sabemos pronunciar. Foi no decorrer da história que, para facilitar a pronúncia, colocaram alguns acentos, maçoréticos, e a gente fala Yahweh. Mas nós não sabemos como se pronuncia o nome de Deus. Sabe por quê? Porque quando o povo de Israel, o povo judeu, eles iam para a sinagoga, eles liam o texto bíblico, quando aparecia o nome de Deus, eles não pronunciavam. Eles se calavam, curvavam a fronte e depois davam sequência à leitura. Como eles não pronunciavam o nome de Deus, na verdade não é assim. Se eles não falavam, eles não pronunciavam, a forma correta de pronunciar o nome de Deus se perdeu, devido ao respeito que eles tinham por esse nome. E nós, às vezes, utilizamos o nome de Deus, em qualquer ocasião, de qualquer jeito. Terceiro mandamento, não falar o nome de Deus em vão. E aí vem o 4, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Santo na Bíblia é tudo aquilo que é separado para propósitos divinos. Tudo que você olhar na Bíblia que diz é santo, é santificado, não nos pertence, pertence unicamente a Deus. Isso é o significado da palavra santo. Quando Paulo vai dizer que o nosso corpo é santo, ele está dizendo que o nosso corpo não nos pertence. O nosso corpo pertence a Deus. Por isso precisamos cuidar do nosso corpo. Tudo na Bíblia que diz ser santo não nos pertence, mas pertence a Deus. E aqui diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar, para separá-lo para quem? Para Deus. O 4º mandamento também reflete o meu amor para com Deus. Se ele diz que é o 4º, se ele diz que é o 7º dia, se ele diz que é o 7º dia, por amor a ele eu obedeço. Mas eu posso adorá-lo em qualquer outro dia da semana. Deve. Mas o dia que ele separou para ser dele, não foi outro, senão o 7º. E você pode olhar a Bíblia de capa a capa. Se você achar na Bíblia qualquer menção de que nós devemos adorar a Deus em outro dia, você me fala, porque eu desconheço esse texto. Até aí, os 4 primeiros mandamentos se referem ao amor para com Deus. Os demais dizem respeito ao meu amor para com o meu próximo. Como eu devo lidar com as pessoas próximas a mim. E aí vem o versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Honrar pai e mãe, respeito do lar, família. 6º mandamento, não matarás. 7º, não adulterarás. 8º, não furtarás. 9º, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Se as pessoas seguissem esse mandamento, nós não teríamos programas de fofoca. E o 7º, o 10º mandamento, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Não cobiçar, devemos viver com contentamento. Não sem ambição, não sem querer crescer. Não é isso que o mandamento diz. Mas é não ficar desejando aquilo que o outro tem. Isso te dirá um descontentamento, sabe? Uma inveja. Se nós vivêssemos esses mandamentos, viveríamos ou não viveríamos num mundo melhor? Nós não teríamos medo de andar na rua à noite. Nós deixaríamos nossos filhos na escola tranquilos, porque eles não sofreriam bullying. Nós iríamos respirar um ar muito melhor, porque as pessoas não iriam poluir a terra, não iriam matar a terra. Se as pessoas cumprissem os mandamentos, nós teríamos famílias felizes, estruturadas. Nós não teríamos pais se rebaixando à altura dos filhos, não, teríamos filhos
honrando os teus pais. A lei de Deus é pura, é perfeita, e ela é fundamentada no amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Se seguíssemos esses fundamentos, o nosso relacionamento com Deus seria muito melhor. E o nosso relacionamento com as pessoas também o seria. Por outro lado, Deus ele não pede nada sem antes fazer alguma coisa. Antes de Deus dar os 10 mandamentos para o povo de Israel, ele fez algo antes. Está lá, em Êxodo 20, versículo 2. Ele diz o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Antes de nos pedir para fazer algo, Deus é aquele que faz algo em nosso favor. Se hoje Ele pede para sermos obedientes, seguirmos os seus padrões morais e éticos, é porque um dia Ele enviou Jesus a este mundo para morrer em meu e em seu lugar e nos libertar da condenação do pecado. Amém? Louvado seja o Senhor. Amém. Ainda bem que é louvor, né? Muito bem. Deus, então, Ele nos libertou da condenação do mal. Ele nos libertou do pecado, assim como no passado Ele libertou o povo de Israel do Egito. Ele hoje nos liberta da escravidão e do peso da maldade, da perversidade deste mundo. E em resposta a este amor, Ele nos convida a colocarmos a sua lei em nosso coração. Vocês lembram ontem? Esqueci o nome da professora. Ela não foi professora que eu não bem. Mas ela falou algo muito interessante ontem no vídeo. Ela disse que a lei, nós não precisamos mais seguir a letra da lei. Porque quando eu amo a Deus, o Espírito Santo coloca automaticamente a lei no meu coração. Às vezes a gente gasta muito tempo, né? Falando muito sobre cada detalhe dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são importantes, sem dúvida, mas a gente se concentra às vezes demais na letra da lei. Quando na verdade nós deveríamos nos concentrar mais em amar a Deus, porque amando a Deus, os 10 mandamentos serão cumpridos em nossa vida, de maneira tranquila, gravadas em nosso coração pela ação do Espírito Santo. Amém. E tem uma boa notícia. Se olhar para essa lei, a gente pensa, nossa, é difícil. Como é que eu vou conseguir obedecer os 10 mandamentos? Como é que eu vou conseguir guardar essa lei? É difícil. Mas com Deus tudo é possível. Abra sua Bíblia em Filipenses 2,13. Filipenses 2,13. Se você tiver uma caneta, uma marca-texto aí, marque esse texto aí na sua Bíblia. Para você nunca esquecer de que você não está sozinho. Deus pede, mas Ele ajuda. Olha só o que o texto bíblico diz. Filipenses 2,13 diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. É Deus que opera em nós. Senhor, eu não consigo guardar os seus mandamentos, me ajuda. Ele vai operar na sua vida e vai te ajudar a ser obediente. Senhor, eu não quero, mas eu entendi hoje que eu preciso obedecer, porque esses são os padrões que vão me dar uma vida feliz. Me ajuda. É Ele que opera em nós o querido. Deus, Ele pede, mas Ele nos ajuda. Ao guardarmos a lei, nós não estaremos sozinhos. Nós teremos a ajuda sagrada de Jesus. Amém. Abre
Mateus 6. Mateus 6, versículos 14 e 15. Nós vamos ver algo interessante. Aqui em Mateus 6 ele faz parte de um grupo de capítulos que tratam sobre uma pregação que Cristo fez. O Sermão do Monte. Ali Jesus ele ampliou a visão das coisas do reino. Ele ampliou a visão dos padrões morais e éticos. Ele ampliou a visão de como nós devemos nos portar. Jesus ele nos diz que devemos ser obedientes à sua lei. Mas ele não quer só que sejamos obedientes à lei, ele quer que a gente ultrapasse essa bolha. Ele quer mais. Ele não quer só que nós respeitemos o nosso próximo, mas ele quer que a gente respeite, que a gente trate bem até aqueles que não merecem. Difícil, né? Olha só o que o texto bíblico diz. 6, versículos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Isso daqui está na oração, né? Na oração do Pai Nosso. Queridos, essa frase é uma frase muito importante e impactante. Quantas vezes você já pediu perdão a Deus por alguma coisa? Quantas vezes já foi a Deus, reconhecendo o erro e pediu: Senhor, me perdoa? Às vezes você cometeu até um erro muito grave, né? Ficou com vergonha de orar, ficou com vergonha de falar com Ele, mas ainda assim: Senhor, me perdoa. E você esperou o perdão de Deus, não foi? Esse texto diz: se nós queremos o perdão de Deus, nós também precisamos perdoar as pessoas que estão à nossa volta. Eu não posso ser egoísta. Eu não posso pensar só em mim. Eu preciso pensar também nos outros. Lembra a lei de Deus que tem que ver com amar a Deus e amar o próximo. O perdão é um ato de graça. E o perdão nasce da misericórdia de Deus. Deus quer que sejamos pessoas generosas. Por isso que a lei, ela não pode ficar, nós não podemos ficar só na letra da lei. Nós precisamos transcendê-la. Precisamos aplicá-la, colocando os princípios principais em prática, que é amar a Deus e amar a nós. Deus, Ele quer que sejamos pessoas parecidas com Ele. Deus, Ele quer te perdoar. Deus, Ele quer nos perdoar. Ele quer nos conceder a liberdade, como nós já estudamos. Ele quer nos conceder uma novidade de vida. Mas Ele também quer que nós aprendamos com Ele a estender o perdão e a dar oportunidade de novos recomeços para muitas pessoas. Se por algum acaso existe alguém aqui que está chateado com alguém, sabe que já não fala com uma pessoa já tem tempo, precisamos perdoar. O difícil é quando a pessoa não reconhece, né? Tem aqueles que fazem o erro e não reconhecem o erro. Aí a gente tem que praticar o amor dobrado. A gente tem que perdoar até essas pessoas. Precisamos perdoar. Outra história que ocorria, ela foi uma famosa autora cristã, juntamente com a sua família, ela escondia alguns judeus, né, na sua casa durante a ocupação alemã dos Países Baixos. Seu trabalho humanitário foi denunciado. Como consequência disso, ela foi levada à Alemanha, em
lá ela ficou presa nos campos de concentração. A sua irmã morreu. Mas quando acabou a guerra, ela se viu livre. E ela começou a escrever e a incentivar as pessoas a buscarem a Deus. Ela reconhecia que Deus havia dado uma segunda chance. E foi Deus que havia cuidado dela naqueles momentos difíceis. E ela então começou a escrever e a compartilhar com as pessoas sobre o seu relato de sobrevivência e sobre o amor a Deus. Até que teve um dia em que ela estava participando de uma reunião específica lá, e ela foi abordada por um ex-guarda alemão. E esse ex-guarda alemão havia trabalhado no campo de concentração em que ela havia sido colocada. Aquele homem se aproxima dela e diz: sei que Deus me perdoou das coisas cruéis que fiz lá. Eu gostaria agora de ouvir de você também, que você me perdoou. E ele estendeu a mão. Porque ela começou a fazer uma oração: Jesus, ajude-me a perdoar esse homem. Eu não consigo fazer isso sozinha. Embora eu saiba que eu devo perdoar, eu não consigo. Ele foi um dos responsáveis por me ferir. À medida que ela orava e via a mão daquele homem estendida, ela sentiu uma força erguendo o seu braço. E naquele momento ela sentiu uma paz no coração e um desejo de perdoar aquele homem de maneira genuína. Ela, com lágrimas nos olhos, segurou a mão daquele homem e disse: eu o perdoo. Você é o meu irmão de coração. Essa foi uma das coisas mais difíceis que Deus pediu para que a Corrinha fizesse. O homem que a torturou, agora ela teria que estender o seu perdão. E ela só o fez porque ela conhecia Deus. Os padrões morais de Deus são diferentes dos padrões morais deste mundo. Os padrões morais, éticos da sociedade são diferentes dos padrões morais e éticos de Deus. A vontade de Deus é refletida em sua santa lei. Deus é quem define o que é bom e o que é mal. E é Ele que define o que eu e você devemos fazer. A santa lei de Deus é baseada em princípios de amor. De amor a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Todo mandamento deve levar as pessoas a respeitar a Deus e a respeitar o seu próximo. A ética de Jesus nos desafia a ir além. Devemos ter uma postura além daquilo que as pessoas estão acostumadas a ver nos dias de hoje. Além da obediência literal à lei, precisamos refletir o caráter amoroso do nosso Pai que está no céu. Precisamos ser como Ele. Precisamos buscar refletir o seu caráter. É só dessa forma que eu e você seremos felizes. Cristo, Ele nos convida a estendermos o perdão. Cristo, Ele perdoa pecadores. Eu e você também precisamos perdoar pecadores. A tarefa não é fácil, mas como eu disse, é Cristo que opera em nós o querer e o viver. Amém. Amém. Queridos, estamos aqui mais uma vez. Eu quero te convidar a reconhecer o amor de Deus, a reconhecer tudo que Deus fez por mim e por você, a reconhecer a forma bondosa que Ele se dispõe em se relacionar com criaturas como eu e você. Pecamos todos os dias, fazemos mal todos os dias, mas Ele não viu as nossas falhas, Ele viu aquilo que nós poderíamos nos tornar, e por isso Ele veio a este mundo, morreu em meu e em seu lugar. São esses os padrões que Cristo quer que nós vivamos. O amor de Cristo vai além de tudo o que a gente possa imaginar.
E o amor dele foi além, por mim e por você. Quem diria que um dia um Deus, criador de todo o universo, viria a este planeta, uma poeira cósmica do universo, para se entregar, derramar o seu precioso sangue, a fim de nos salvar de nos libertar. Amém. Cristo nos ama. E ao olharmos para Ele, nossa, difícil. Mas quando olhamos para Cristo, vemos tudo que Ele fez. Nosso coração compreende que o difícil foi o que Ele fez. O que eu e você precisamos fazer é simples. Precisamos dar um passo em direção a Jesus. E Ele vai modificar o nosso coração. Ele nos fará ser pessoas parecidas com Ele. Hoje eu estou falando com pessoas distintas, que vieram de suas casas, têm educação diferente, vêm de contextos diferentes, mas se estão aqui hoje é porque vieram buscar padrões elevados